Olá pessoal, então continuando nosso problema do cálculo do IMC. Então, nesse vídeo a gente vai fazer a terceira versão do algoritmo, certo? Então vou nomear aqui para IMC versão 3. Então aqui nós utilizaremos, vou colocar aqui, registro, que nós já fizemos no vídeo anterior, e vetor. Então, onde serão cadastradas três pessoas, tá? Então, a gente vai criar um vetorzinho ali de 3 posições para armazenar os dados dessas pessoas, tá? Então eu vou reutilizar o código do algoritmo anterior para a gente poder economizar tempo. Então o meu registro aqui vai ser o mesmo do que a gente fez anteriormente, então, com os mesmos campos. A diferença é aqui na declaração das minhas variáveis. Agora eu vou manter o nome pessoa, só que antes pessoa era uma variável, agora ela vai ser um vetor, e aqui eu vou informar a dimensão desse vetor. Então, de 1 até o número de pessoas que eu quero cadastrar. Eu vou colocar 3 para não ficar algo muito extenso. E qual que é o tipo? O que eu vou atribuir? Eu vou atribuir o meu registro a esse vetor. Então, atribui o registro dados ao vetor. Então isso quer dizer o que? O meu vetor pessoa ele tem 3 posições. Em cada posição do vetor pessoa eu vou ter nome, idade, peso, altura e MC para cada uma dessas posições. Então seria a mesma visualização que eu posso ter, que seriam 3 pessoas, então cada pessoa tem seus dados à parte, ok? Ainda eu vou precisar aqui na minha seção de variáveis. Agora, como eu estou trabalhando com vetor, eu preciso de uma variável para ser o meu contador. Vou declarar uma variável i do tipo inteiro, porque essa variável i ela vai indicar o índice, a posição do vetor onde eu quero gravar ou onde eu estou buscando os dados para exibição, certo? Então agora eu tenho uma pequena mudança no meu algoritmo. Bom, então agora eu posso utilizar aquele mesmo código que nós já fizemos no exercício anterior. Então essa é a parte de entrada dos dados. A diferença é que aqui eu estava utilizando uma variável ponto o campo do meu registro. Agora o pessoa aqui não é mais uma variável, é um vetor de 3 posições. Então eu poderia fazer pessoa entre colchetes 1, depois 2, 3. Só que o que aconteceria? Eu teria que ter esse bloco de código aqui 3 vezes. Então isso aqui eu iria triplicar esse número de linhas. Para facilitar isso, o que eu faço? Eu crio um laço de repetição para ir de 1 até 3, que é o tamanho do meu vetor, faça. E aqui ao final eu vou colocar um fim para fechar o laço de repetição. Agora, aqui onde eu apenas passava pessoa, como isso é um vetor, eu vou colocar entre colchetes a variável i, que é o meu contador. Porque ele vai indicar, na primeira interação eu quero armazenar o nome da primeira pessoa, a idade da primeira pessoa, o peso e a altura da primeira pessoa. Aí vai chegar aqui no final da última linha aqui dentro do laço, ele vai voltar para o início e o valor de i, que era 1, passa a ser 2. Então, nome da segunda pessoa, idade, peso e altura da segunda pessoa. Próxima interação, esse bloco aqui vai ser repetido 3 vezes. Então, na última, esse valor de i vale 3. Então, terceira pessoa, o nome, idade, peso
e a altura. Então eu vou colocar aqui a mesma. Opa! Só dar um Ctrl C aqui no I. Então eu tenho essa referência agora. Então é uma referência dinâmica, porque essa variável I, a cada repetição, ela vai incrementando em uma unidade. Se eu não tivesse isso, eu teria que reescrever o bloco de código de forma manual. Ok? Então esse é o procedimento de cadastro, certo? Agora nós faremos o cálculo do nosso IMC. Eu poderia fazer de duas formas. Eu poderia colocar o cálculo do IMC aqui dentro desse laço de cadastro, ou eu poderia criar um outro laço de repetição só para calcular o meu IMC. Posso fazer das duas formas. Eu vou criar outro laço de repetição e aí depois no final a gente volta e faz a segunda forma, tá? Então o meu cálculo do IMC, eu vou deixar ele aqui dentro por enquanto, mas eu vou deixar ele comentado. Deixa eu só voltar ele para cá. Vou deixar ele comentado e depois a gente faz dessa forma, tá? Então primeiro, aqui eu vou criar um outro laço para o cálculo do IMC, que vai ser a mesma coisa. Então eu vou criar um laço de repetição de 1 até 3, faça, colocar um fim para, e aqui dentro eu vou colocar aquela linha que eu acabei de calcular, tá? Então o que essa linha faz? Então pessoa, a posição do meu vetor, ponto IMC, ou seja, o campo IMC lá do meu registro. É o mesmo cálculo que nós fizemos anteriormente. Então ela vai pegar o peso na posição em questão aqui. Então vamos supor que seja a primeira iteração. Esse I aqui vale 1, então nessa linha inteira o I vai ter o mesmo valor. Então é o peso da primeira pessoa dividido pela altura vezes a altura da primeira pessoa. Finalizou isso, armazenou lá no IMC da primeira pessoa. Segunda repetição, vai calcular o IMC da segunda pessoa. Calculou, armazenou no campo IMC do registro, vai para a terceira pessoa, certo? Basicamente isso daí. E aí a nossa exibição dos dados aqui vai ser a mesma ideia que nós já tínhamos anteriormente. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Aqui nós também criaremos um laço de repetição de 1 até 3, faz, certo? E aqui também eu vou colocar um fim para. E aí, de novo, eu preciso pegar esse contador I e passar aqui no meu campo. Porque eu quero exibir agora todos os dados que estão no registro, certo? Só que meu registro está dentro de um vetor, então eu tenho 3 pessoas cadastradas. Então eu preciso passar aqui as posições. Então na primeira iteração eu quero exibir todos os dados da primeira pessoa, depois todos os dados da segunda pessoa, depois todos os dados da terceira pessoa, ok? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso daí também. Agora eu vou também copiar as condições C que eu tinha no exercício anterior e eu ainda vou colocar aqui dentro desse laço de repetição, porque para cada pessoa ele vai exibir a situação com base no IMC calculado, certo? Aqui também eu preciso informar, então, que eu quero comparar o IMC calculado de cada uma das pessoas. Então, onde eu tinha aqui as pessoas, preciso passar o meu contador I. É sempre importante a gente ter em mente essa questão. Quando eu tenho um vetor, eu preciso passar a posição com o meu contador I e o campo do vetor que eu quero manipular. Então, essa estrutura passa a ser acessível dessa forma, tá? Então, é basicamente essa a construção. Vou até colocar aqui num comentário aqui em cima, talvez aí para vocês memorizarem. Então, o acesso a cada campo
é dado por. Então, o que a gente precisa ter? O nome do vetor, a posição, ponto, o campo do registro. É assim que a gente vai acessar, seja para você fazer cadastro, listagem ou cálculo, é dessa forma. Geralmente, vou colocar aqui, geralmente a posição é controlada por um contador, que pode ser, que é uma variável, vou colocar aqui para não quebrar o texto lá, uma variável do tipo inteiro, certo? Então a gente não é recomendável que você faça referência de posição de vetor de forma manual. Eu vou colocar aqui 1, 2 ou 3. Você coloca um contador e coloca esse bloco dentro de um laço de repetição. E aí o seu próprio contador já vai incrementando e passando para a próxima posição do seu vetor. Ok? Então a gente vai executar esse código aí para a gente fazer um teste. Então eu vou informar o nome aqui A, uma idade, um peso, uma altura, para B, uma idade, um peso e uma altura, e terceira pessoa vou dar o nome C, uma idade, um peso e uma altura, certo? E aí eu posso visualizar aqui os dados do meu algoritmo. Então, primeiro, idade 20, peso 80, altura e o IMC e a situação dele. Então, para a segunda pessoa, exibida a situação, e para a terceira também é exibida a situação. Então, bem simples aí o nosso exercício. A gente pode fazer alguns ajustes aqui, por exemplo, esse comando eu escrevo aqui, eu poderia colocar ele aqui dentro, para que cada pessoa ficasse separada por uma linha, para otimizar aí a nossa visualização. Então, se eu executar de novo aqui, eu já vou ver de forma mais espaçada aquelas informações. Então, agora para B. E a terceira pessoa. Opa. E agora já consigo ver, uma linha em branco aqui entre cada pessoa que foi cadastrada, certo? O que eu posso fazer aqui ainda de ajuste no meu algoritmo é essa questão que eu havia falado do cálculo do IMC. Então eu não preciso criar esse outro laço de repetição para calcular o IMC. Então eu vou até comentar essas linhas aqui, que não serão executadas, e aí eu vou tirar o comentário da linha 34. Observem que a linha 34 ela tem o mesmo código da linha 39, porque obviamente faz o mesmo cálculo. A diferença é que aqui eu criei um laço de repetição só para calcular o IMC. Aqui eu estou calculando o IMC junto com o cadastro. Então, vai informar aqui o nome, idade, peso e altura da primeira pessoa. Já calculo o IMC da primeira pessoa. Mesma coisa para a segunda pessoa, mesma coisa para a terceira. A gente executar aqui vai ver isso daí de forma muito bem clara e bem simples da gente conseguir visualizar. Então, vou colocar aqui o nome da pessoa, a idade, a altura, aí eu cadastro a segunda pessoa, a terceira, então agora vai zoar o último lá, vai ficar abaixo do peso porque zerou a média. Mas enfim, então aqui a gente consegue ver que o cálculo também é feito da mesma forma. Então, em questão de otimização de código, Então eu tenho menos linhas aqui, não é necessário que eu fique
aumentando o número de linhas para fazer uma operação que poderia ser feita aqui dentro. Não está errado, mas se a gente for pensar à medida que os algoritmos vão crescendo aí, a gente pode ter muitas linhas dentro de um código que poderiam ser reduzidas aí de forma considerável. Então essa é a segunda versão do nosso exercício aí, usando registro e vetor. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.